Davi Benex. Ele é advogado. E é uma coisa que eu gosto de fazer direito. Eu fiz direito, estudei, mas não exerci para valer, porque eu ia para a área civil e as coisas que iam ser mexidas eram minhas. E o meu é que ia torrar, né? Então eu procurei bons advogados, assim como o Davi é. Davi, qual é a área da advocacia que você mais gosta? Sem dúvida nenhuma, a área da responsabilidade civil. Já por quase 20 anos, o nosso escritório vem muito focado na defesa intransigente dos médicos e hospitais. Essa é a área de atuação muito focada no nosso escritório. Então, responsabilidade civil que você diz é pegar os gatos. Não, na verdade, responsabilidade civil, o que você chama de gatos, talvez é o que... Aos erros que sejam de cada profissão. Não, na verdade, eu defendo... Porque não é só de médico. Não, na verdade, eu defendo com maior ênfase os médicos e os hospitais, principalmente hospitais. Durante muito tempo, a ênfase foi maior para hospitais. Porque a responsabilidade civil hospitalar, ela é uma área bastante particular da medicina, muito dada a própria especialidade da atuação hospitalar, que é em grande parte medicina e em grande parte hotelaria também. E administração. Isso. Além do que tem uma particularidade que é da obrigação de meio. O médico não é obrigado a curar, o médico é obrigado a envidar todos os melhores meios que ele tem. Quer dizer, a obrigação de meio, então você quer dizer, ele tem a obrigação de ter o melhor cuidado com o meio que ele pode usar. Exatamente. Mas que ele não é obrigado a curar o paciente. Naturalmente, ele não é obrigado a curar o paciente, nem dele se pode exigir isso, ao contrário do que muitos pensam. Não, a gente procura médico para curar, ué. E ao contrário do que boa parte hoje dos meios de comunicação, de certa maneira, vem veiculando, que tem me preocupado bastante. Que médico vem para curar? A ideia de obrigação de resultado. A ideia de que o médico... Meu querido, você quando vai ao médico é porque você está precisando. Sem dúvida. E se você precisa, você quer que aquilo seja sanado. Sem dúvida, sem dúvida. E a obrigação do médico, eu não tenho dúvida nenhuma de que é dar o melhor de si. Com todo o aparato de que ele dispõe. E isso, o bom médico, eu posso lhe garantir, aquele que é vocacionado, esse vai fazer. Agora, aquele que eventualmente, aquele que não cumpre o seu juramento e aquele que não vá bem no seu mistério diário... Falta de talento ou por falta às vezes por falta de recursos. Há que se entender que a medicina praticada em São Paulo e no Rio de Janeiro não é a mesma, evidentemente, do interior do Piauí. Ah, não. Nós somos um país de vários paizinhos. Essa é a questão fundamental. Portanto, tem que se encarar a medicina como sendo uma atividade de meios, portanto, não de resultado, uma atividade em que o médico faz o melhor que ele pode dentro do melhor que ele tem. Agora, você me fala dos médicos, mas dentro do hospital... O que depende não é apenas os médicos. O médico atende aquela questão, ele tem aquele determinado tempo. Quem passa a maior parte do tempo são os agentes das profissões auxiliares. Sem dúvida. Hoje você falou uma questão dos hospitais, é fundamental entender que o hospital tal como a universidade, é uma universalidade de deveres e de responsabilidades. A começar pela hotelaria, pela enfermagem, pelos paramédicos, pelos maqueiros, pelos médicos que formam o seu staff. A enfermagem acho que é super importante. Sem dúvida nenhuma. Não só as enfermeiras, como as técnicas e os técnicos de enfermagem. Porque enfermeira mesmo é raro você encontrar. Olha, e vou dizer mais a você, foi muito bom você tocar nisso, porque de todos os meus clientes, os diretores dos hospitais costumam dizer, usam um bordão muito interessante. A cara do hospital é o técnico de enfermagem. Porque é com ele que o paciente lida praticamente todos os dias. Então é a gentileza, é o carinho desse técnico e é a satisfação evidente desse técnico em trabalhar naquela instituição, o orgulho dele, que vai se traduzir no sorriso, no conforto que ele dá tanto ao paciente quanto à família. Escuta, tem certas coisas que não dependem apenas da ciência, nem tampouco do talento ou da dedicação
do profissional, seja ele da enfermagem, seja ele o médico propriamente dito. Vem assim, digamos, uma pessoa que não faz por mal, mas dá uma mancada e passa um produto que mata o doente de alergia. Como é que você faz? Perfeito. É o produto que passou. Fiz a limpeza só, eu não fiz nada mais. Vamos entender isso no caso particular em que a que você aludiu, você está falando de uma reação alérgica. Uma reação alérgica, ela pode vir de maneira inadvertida. O médico não é obrigado, por exemplo, a saber, quando você submete a uma tomografia computadorizada, que o paciente é alérgico a um contraste. Para dar um exemplo. Não, é obrigado, porque ele pergunta, na anamnese ele pergunta. Mas nem sempre o paciente sabe que ele é alérgico a um contraste iodado. Ah, bom, isso é. Ele não sabe que ele é na alérgico a primeira vez ele não sabe. Exatamente. E a primeira vez, às vezes pode ser a última. Claro. Depende da alergia. Claro. Então, depende. E muitas vezes o próprio paciente, é muito comum o paciente chegar e dizer: eu sou alérgico à dipirona, que a gente conhece como Novalgina, por exemplo. Sim. Eu sou alérgico à dipirona. Por que você é alérgico à dipirona? Não, porque uma vez eu tomei dipirona e passei muito mal. Isso não é alergia. Absolutamente não é. A alergia tem determinados sintomas clássicos. Não, mas se é o último, às vezes, a criatura não tem chance para te contar. Então, estamos falando especificamente, por exemplo, de uma coisa muito comum. É comum que se pergunte se o paciente é alérgico. O senhor é alérgico a algo? Eu sou alérgico à dipirona. Iodo é difícil. Iodo é difícil. A pessoa iodo falar, eu não sou alérgica, mas sou alérgica à penicilina. Ah, sim. Penicilina sim, mas em algum momento você descobriu. Meu marido também era. Em algum momento você descobriu que você era alérgica à penicilina. Ah, sim, com a graça de Deus eu descobri de uma forma muito delicada, que começou a inchar o pé, surgiram pequenas pipocas. E na primeira dose do antibiótico, certamente você teve alguma reação. Não foi na primeira. Foi uma reação tardia. Uma reação tardia, é possível também. Perfeitamente Mas possível. eu não estou falando só dos medicamentos, Claro. Eu estou falando de uma pobre, coitada, de uma servente que chega no quarto do doente, o doente está lá, graças a Deus melhorando. Aí ela passa um produto de limpeza e a criatura tem uma reação alérgica que não é pipoca, não é coceira, não é nada. Edema de glote. Para isso, como é que fica? Edema de glote já é um dos primeiros sinais clássicos da reação alérgica, exatamente. Chama de anafilaxia, que é edema de glote, edema de Quinn, que é o lábio que fica muito... Exatamente. Mas enfim, eu sou advogado, não sou médico, mas você já por atuei TV muito... de ofício já está sabendo. Não, já fui indagado por vários juízes se eu era médico também. Pois é. E de brincadeira, muitos dos meus clientes, diretores, até brincaram comigo: olha, lá na minha emergência, você está faltando médico, eu não quero colaborar ali, porque depois de 20 anos você acaba ficando, de alguma maneira... Você desde o começo se dedicou a esse ramo da Desde muito cedo, porque a gente advoga para algumas redes bastante sólidas, né? Mas acho que você está se referindo a uma outra questão que é muito já mais ampla, que é a questão da iatrogenia. Vamos explicar rapidamente o que é isso. Por favor, traduz. Claro. Como é que é a palavra? Iatrogenia. Iatrogenia. Iatrogênico. Iatrogenia é exatamente o dano que o médico comete e que acaba... Não, tira o médico disso. O médico está posto em sossego, no seu consultório, deixou o paciente melhorando. E ele está lá, de repente, doutor, o paciente do quarto 5 está pior, ele está que não está conseguindo respirar, botamos o aparelho, o que nós fazemos? Não sei mais o que fazer. Sim. É porque veio uma servente, meticulosamente, passou um preparado no chão, limpou a parede, limpou a superfície do móvel, com um trem que botou o homem na pior. Como é que fica? Por causa do seu produto químico. É evidente que o hospital, se não se souber que o paciente tem algum tipo de reação àquele produto... Nem ele sabe. Se sequer o paciente sabe, eu entendo que o hospital jamais poderá ser responsabilizado, evidente, até porque dentro do hospital há uma série de normas de segurança, inclusive com relação Mas a pobre da servente que veio fazer o seu serviço. Essa não tem responsabilidade nenhuma, claro, evidente. Sim, e como é que você evita que uma pessoa use esse tipo de medicamento?
Não, de medicamento, que quer dizer, de produto químico? Não, o hospital, na verdade, um hospital já conhece e já tem toda uma literatura já envolvendo todas as práticas ligadas não só aos serventes, como principalmente também a outros tipos de atividades, aos seus maqueiros, a que produtos usa na limpeza, por exemplo, os lençóis. Isso é muito importante. A maneira como os pacientes são manipulados para que não tenham os caras. Então, isso tudo, há protocolos muito rígidos e por isso que os hospitais de ponta procuram hoje ter o que se chama de acreditação. Acreditação é uma certificação por sociedades internacionais. Existe essa palavra? Sim, claro. E as pessoas devem procurar hospitais que tenham, sim, acreditação. Que sejam acreditados. Bom. Por sociedades certificadoras internacionais de qualidade. Então eles procuram já que os produtos que vão ser usados sejam produtos que não tenham química alérgica. Claro. Que não provoquem produtos não alergênicos. Exatamente, claro. Então isso daí é um cuidado do hospital. Sim, claro, evidente. Do hospital, porque aí o médico, coitado, não tem nada a ver com isso. Tá fora. Mas eu acho que esse assunto é um assunto muito interessante, exatamente, e puxa, esse gancho, que é o gancho de numa cirurgia, onde o médico tem que abordar um determinado órgão e ele precisa, nessa abordagem, ele tem uma dificuldade. E dentro dessa dificuldade ocorre um dano. É o caso de um parto complicado. É o caso, por exemplo, de uma abordagem abdominal em que você precise lidar com aderências de alças intestinais. Certos órgãos que normalmente estão aparentes e que nesse caso, por causa de uma formação qualquer orgânica do também paciente. Aderências. E o cirurgião tem que ter acesso. E ao aceder a esse órgão especificamente, ele pode, de alguma forma, lesionar o paciente. Isso é o que se chama iatrogenia. É o dano provocado sem querer, previsível até, mas inevitável. Aí você tem duas modalidades, aquela que a gente chama de excusável, desculpável, aquela que o cirurgião não poderia evitar, e vou dar um exemplo clássico aqui, uma criança que está mal posicionada, e aí o obstetra ou a obstetra precisa utilizar um remédio heróico para salvar a vida da criança e da mãe. Então, aí já temos classicamente um caso em que até manobras heróicas têm que ser feitas. Claro. Às vezes até ser uma fratura, você tem que fazer uma fratura de ombro para que a criança passe. Mas aí depois a fratura é solidificada e nada atendimento. Às vezes sim, às vezes não. O que se vai discutir, por exemplo, na justiça é se era ou não justificável fazer esse tipo de coisa. Isso, essa é a discussão. Por exemplo, então, hoje a questão da iatrogenia, ou seja, o dano que o médico comete sem querer, ele não quer cometer aquele dano. Não quer cometer, mas acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Isto é muito comum. Agora, há uma série de outras questões que estão envolvidas... É espinhosa essa tua especialidade. Muito, porque ela lida, por exemplo, com erros de diagnóstico, alegações de erro de diagnóstico. Por exemplo, a atuação do laboratório. Isso é muito interessante. Isso acontece. Muito. Uma pessoa chegar e dizer para outra, você está com AIDS, a criatura não tem. Eu posso garantir a você que acontecem mais alegações de erros do que erros propriamente. Porque, acredite, os grandes laboratórios também têm protocolos muito sólidos e muito rigorosos de supervisão. Eu não sei se você sabe, se você poderá tirar essa dúvida de mim. Mas eu acredito que exista uma grande empresa que tem uma série de laboratórios como se fora um cabide com vários ganchos. Então, essa grande empresa domina todos os laboratórios, a gente diz, eu prefiro o laboratório tal, eu prefiro o laboratório qual, e é sempre da mesma empresa. Como é que fica? Não, eu não vou dizer isso. O mercado hoje de laboratórios... Você quer dizer que todos na mesma empresa? Não, absolutamente. Todos têm uma magna empresa. Pelo contrário, há uma concorrência bastante acirrada entre alguns Porque eles grupos. Desconhecem que existe uma empresa que comprou todos e toma conta deles. Não, existe não. Você tem hoje, de maneira bastante clara, vamos dizer, pesos pesados, gigantes do mercado hoje de laboratórios. Tem também que deve haver uma preocupação muito grande do consumidor, do paciente, em relação a laboratórios pouco conhecidos. Isso também é uma coisa muito importante.
Agora, a questão laboratorial já é um outro enfoque. Você tem a questão de erros de conduta. Se, por exemplo, se o cirurgião deveria ou não ter usado esta técnica determinada, ou se deveria ter usado uma outra. Bom, mas aí você já... Como é que você vai discutir um negócio desse? Só chamando o perito. Sim, mas nas ações... Porque você não é... Mas nas ações judiciais, os juízes nomeiam seus peritos e cada qual das partes tem o direito de nomear ou de indicar seus assistentes técnicos. São formulados quesitos, daí a importância de se ter não só pessoas qualificadas, porque o juiz é um leigo no assunto. Qual evidentemente. Advogado? Mas há advogados que se especializam em determinado... Nesse ramo? Sim, sem dúvida. E é o caso que você fez. É o meu caso. 20 anos, meu filho. Poxa, inteligente como você é, você deve estar dominando esse negócio há muito tempo. É uma bondade sua, mas de fato... E não é opinião minha só. Eu agradeço as suas doces palavras, como sempre, mas digo que isso acabou se tornando uma vocação para mim também. Porque você sente o desafio? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso vem, eu acho que vem até do meu pai. Meu pai que é pianista clássico. Então, meu Deus, é aquela meticulosidade. Exatamente. E aquela doçura, aquela coisa, e a violência na hora necessária. Eu acho que o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, né? Você falou a polonese, por exemplo, a grande paixão do meu pai é a polonese op. 53 Chopin, por exemplo. Mas aí que está... Heróica, né? Heróica, isso. Heróica é mais forte, esse perfeccionismo é um perfeccionismo realmente... Todo advogado deve tê-lo. Não sou advogado, meu querido. Sem dúvida. O rapaz que limpa a minha casa aqui, o meu Alberto, ele tem perfeccionismo. Tá até dodói, coitado. Um beijo, Alberto. Mas ele tem o perfeccionismo. Quem cuida do que quer que seja, naquilo que faz, tem que fazer crescer a profissão que exerce. Imagine nessas profissões que você disse são bem espinhosas. Bem espinhosas e com várias possibilidades. São muitas de nuances. Dúvida. Isso. Davi, foi uma honra, é um prazer estar entrevistando você. Muito obrigado. Eu gosto muito do seu jeito de levar a coisa e eu espero te ver aqui outras vezes. Também abro para você a possibilidade, se você tiver um caso importante, uma coisa que você acha que pode sensibilizar quem está nos assistindo, que você me chame e traga. Porque eu quero ouvir as várias nuances do caso. Eu acho, Ana, que você poderá, no seu canal, que é absolutamente espetacular, suas entrevistas... Espero que sim. Boas, pelo menos. Não, eu sou um fã assíduo das suas entrevistas e vejo que, por exemplo, o cuidado que você tem na preparação, por exemplo, conversando com médicos. Então, estimular talvez o intercâmbio entre debates interdisciplinares é interessante. Eu não fiz nenhum ainda. Isso é muito interessante. Interagir, fica polêmico. Mas aí, olha, Charles, teria que ser maior o tempo. Você acha que na internet vão me aceitar com um tempo maior? Vão assistir até o fim, havendo interação? Ele faz que sim, mas a cara não sinto firmeza. Mas vamos tentar isso. Uma próxima vez nós vamos chamar 2 profissionais para interagirmos, embora com polêmica. Tá bom? Davi, como eu disse, uma honra. Obrigada por você ter vindo. Obrigada o brilho que você nos trouxe. E eu estou lutando que você volte. Vamos dar um abraço que meu amigo gosta. Meu querido, saúde. Um beijo para a família toda, Seu pai, sua mãezinha, que eu sei que tem os almoços de domingo.